sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém. Nós vamos meditar nesta noite sobre o tema o segredo de uma vida vitoriosa. O segredo de uma vida vitoriosa. O apóstolo Paulo ainda está continuando a fazer sua defesa. Depois de ser acusado, conforme estudamos quarta-feira passada, como um homem inconstante e sem palavras, agora está sendo acusado de ser um apóstolo sem credencial. As acusações contra Paulo atingem seu caráter, sua apostolicidade e seu ministério. E eu gostaria agora de remeter os irmãos para o texto, especialmente os versos 12 e 13, considerando esses dois versos à guisa de introdução, e destacando aqui 3 pontos importantes. Primeiro, Paulo era um pregador comprometido com o Evangelho. Versículo 12, ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo. Note que ele vai a Troade com um propósito, com uma finalidade, com um desiderato. E o propósito dele era pregar o Evangelho de Cristo. É interessante notar que essa cidade de Troade era uma cidade extremamente importante. Era uma cidade portuária. Essa cidade veio a ser conhecida no mundo inteiro como a cidade de Troia. É a mesma cidade. E foi a partir dessa cidade que Paulo ouve um chamado para atravessar a Macedônia e entrar na Europa. Portanto, essa cidade era a porta de entrada, era o pórtico de entrada do Evangelho na Europa. E Paulo vai aí para pregar. Paulo era um pregador. Segundo, você nota que é Deus quem abre portas para o Evangelho. Ele informa no verso 12 que Deus abriu uma porta para o Evangelho, e uma porta se me abriu no Senhor. Note você que é Deus quem abre porta para o Evangelho, e é Deus quem abre o coração para o Evangelho. É Deus quem indica o caminho, é Deus quem prepara o terreno, é Deus quem abre o coração das pessoas. A obra da evangelização é uma obra soberana de Deus. É Deus quem dá o arrependimento, é Deus quem dá a fé, é Deus quem justifica. Diz o livro de Jonas que a salvação é uma obra de Deus. A salvação vem do Senhor e ela é do Senhor. O grande pai da igreja, Agostinho de Hipona, disse que até mesmo o início da fé é uma dádiva de Deus, porque é Deus quem abre portas para o Evangelho. A evangelização bem-sucedida, portanto, é uma realização do próprio Deus, porque pregadores pregam e ouvintes ouvem, mas o efeito da palavra nos corações depende da ação eficaz do Espírito Santo. É Deus quem abre portas, é Deus quem converte vidas. Terceiro lugar, o pregador está sujeito a grandes angústias no ministério. Olhem comigo o verso 3. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Por que Paulo escreve isso aqui? Vocês que vieram quarta-feira passada, ou que conhecem o texto, lembram-se bem. Paulo tinha prometido ir a Corinto a partir da Macedônia. Mas em virtude dos problemas surgidos na igreja, Paulo teve que mudar a sua agenda. E essa mudança de agenda de Paulo, passando primeiro em Corinto, depois voltando a Macedônia e depois voltando a Corinto, levou os críticos de Paulo a dizer que Paulo não era um homem de palavras. E Paulo então teve que fazer uma viagem repentina a Corinto para resolver o problema, porque aquele cidadão que cometera incesto liderava uma oposição a Paulo em Corinto. E Paulo faz uma viagem rápida, que ele chama de uma viagem dolorosa, triste, não logrando êxito no seu propósito. Teve que voltar de Corinto, deixando a situação pior. Mas Paulo retorna, escreve uma carta dolorosa e envia Tito como portador dessa carta. E Paulo tinha um anseio enorme de saber
qual era o resultado da visita de Tito com a sua carta àquela igreja. Naquela época, não tinha os meios de comunicação tão ágeis quanto os nossos. E enquanto Paulo esperava Tito em Troade, diz o texto que uma porta se abriu para ele, mas ele não teve paz no seu espírito. Ele tem necessidade e urgência de receber notícias e informações da igreja de Corinto. O amor dele por aquela igreja que lhe fazia tanto sofrer era tamanho que chega um momento que ele abre mão de uma oportunidade, porque ele tem urgência de saber como é que as coisas estão indo em Corinto. E essa resposta, você só vai ter no capítulo 7, versículo 5, porque a partir de agora nós vamos ter uma espécie de intervalo. Eu disse para vocês no sermão introdutório desta carta que a carta de Paulo aos Coríntios, essa segunda carta, é a carta mais pessoal de Paulo, e a carta onde Paulo não tem muita ordem nos assuntos. E se você perceber, até aqui Paulo tratou dessa questão da oposição, até aqui Paulo tratou das acusações contra ele. Quando chega no verso 13, ele está em Troade esperando Tito. Tito não chega, ele abandona Troade, corre para Macedônia, quer saber notícias, e a partir do versículo 14, ele introduz um novo assunto. Na sua angústia, na sua aflição, ele introduz um novo tema, o tema da nova aliança, o tema de uma vida vitoriosa em Cristo, e ele só retoma este assunto da sua defesa no capítulo 7, versículo 5, quando ele recebe o retorno de Tito de Corinto, que vai dizer para ele que a igreja recebeu a sua carta, que a igreja se humilhou, que a igreja resolveu o problema, disciplinou o faltoso e demonstrou submissão à sua autoridade apostólica e tinha vontade de vê-lo, não mais como aquela visita dolorosa e traumática, mas agora para recebê-lo como seu pastor, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. No texto que nós lemos então, vamos perceber que os versos 12 e 13 são como que uma transição onde Paulo sai de uma tristeza, de um tom negativo de incerteza, para um tom positivo de ações de graça. E então eu chamo a atenção dos meus irmãos para 5 pontos, nesse texto lido, que nos fala sobre uma vida vitoriosa. Eu quero recorrer a Ray Stedman, talvez um dos maiores expositores bíblicos do século passado, já falecido, e ele no seu livro Uma Vida Cristã Autêntica, aborda esse texto mencionando 5 fatos, e nós vamos observar esses 5 fatos de uma vida vitoriosa. Primeiro deles, uma vida vitoriosa é marcada por um otimismo indestrutível. Um otimismo indestrutível. Com a sua Bíblia aberta, olha comigo aí, verso 14. Graças, porém, a Deus. Você sabe que o porém aí é uma adversativa. Paulo está falando de um relato de angústia, de falta de paz interior, de estar em Troade, querendo receber informações da igreja de Corinto. Tito não chega conforme o combinado, o esperado, e ele está angustiado, ele está aflito, ele sai de Troade, ele vai para Macedônia, mas no bojo dessa crise existencial, ele abre a alma, ele descancara o coração, ele abre as cortinas da sua vida e se prorrompe numa doxologia de louvor e de ações de graça, dizendo: graças, porém, a Deus. Eu acho isso magnífico, porque ser cristão é exatamente experimentar essa torrente de louvor, estas catadupas de ações de graças, mesmo no torvelinho da tempestade, mesmo surrado por rajadas de ventos contrários, mesmo diante de situações adversas, ainda o crente pode dizer: graças, porém, a Deus. Leia o livro de Atos e você vai ver esta marca inconfundível do cristianismo, de uma vida cheia de gratidão, mesmo diante de provações e dificuldades. Você vai perceber que este mesmo tom está nas cartas de Paulo, nas cartas de João, nas cartas de Pedro, na carta de Tiago. Por que que temos isso? Não é porque nós somos pessoas irreais, que fazem de conta que os problemas não existem. Não é porque você nega a dor, como algumas seitas negam. Não é porque você é um estoico,
que resignadamente suporta o sofrimento como se estivesse debaixo de um rolo compressor, de um destino cego. Não é que você é masoquista que celebra o sofrimento e faz apologia da dor, como se você gostasse de sofrer. Não é. Você canta, você celebra, você agradece a Deus no sofrimento, porque você sabe que Deus é soberano, que a sua vida está nas mãos de Deus, que a sua vida não é como um caminhão sem freio, ladeira abaixo, desgovernado, mas você sabe que a sua vida está rigorosamente no controle e debaixo do governo soberano de Deus. É isso que nós poderíamos chamar de um otimismo indestrutível. Vamos olhar alguns exemplos bíblicos para a gente reafirmar essa tese. Pensa comigo em 2 Crônicas capítulo 20, a invasão dos inimigos confederados ao rei Josafá. Diz a Bíblia que o rei Josafá era um homem de Deus, um homem piedoso, e certa feita Moabe, Amon e Edom se reuniram para atacar Jerusalém. Já estavam reunidos em Engedi. Mandaram um recado para Josafá, que eles iriam entrincheirar Jerusalém, que eles iam atacar Jerusalém, e que Josafá não tinha nem tempo, nem armas, nem homens, para fazer face àquele ataque iminente. Diz a Bíblia que Josafá teve medo, buscou a Deus, decretou um jejum, conclamou o povo para vir para Jerusalém, para buscar a Deus, e Josafá orou a Deus dizendo: Deus, nós não sabemos o que fazer, nós não temos força para ouvir os profetas, para atender a voz deles. E então diz a Bíblia que quando o povo começou a louvar a Deus e a exaltar a Deus, Deus então pôs emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. Note você que o louvor não foi consequência da vitória, o louvor foi causa da vitória. O crente não louva apenas depois que o problema vai embora, ele louva para o problema ir embora. O crente celebra a Deus não porque o problema já passou, mas ele celebra a Deus porque sabe que Deus está no controle da situação e Deus conduzirá a sua vida em triunfo apesar das aflições. Lembra comigo um outro texto? Atos 16. Paulo está em Filipos. Deus abriu o coração de Lídia. Deus libertou uma mulher endemoniada. E diz a Bíblia que isso gera uma revolta em Filipos, e eles prendem Paulo, prendem Silas, açoitam Paulo e Silas em praça pública, jogam-nos na prisão interior, com as costas ensanguentadas. O tronco inferior, ou interior, era um local dentro das prisões romanas, e lembra que Filipos era uma colônia romana, era um lugar como se fosse uma miniatura de Roma, com todas as práticas romanas ali dentro. Era um lugar sem luz, insalubre, onde o prisioneiro botava as duas mãos e os dois pés num orifício cavado na rocha, onde a pessoa ficava imóvel, Paulo com as costas ensanguentadas e feridas. E diz a Bíblia que Paulo, longe de estar murmurando, de estar reclamando, ou de estar inconformado, sem saber o que haveria de acontecer com a sua vida, ele canta e ele ora à meia-noite. Não é porque ele é masoquista, é porque sabe que ainda que ele não tenha condições de administrar o problema, Deus estava no controle da situação. Deus abriu as portas da prisão, Deus abriu o coração do carcereiro, e a igreja se estabelece dentro daquela cadeia. É isso que Paulo está querendo dizer. Graças, porém, a Deus. Não importa a circunstância. Eu não sei que tipo de situação difícil você porventura esteja vivendo, mas a Bíblia diz que você pode ter um otimismo indestrutível. Você pode saber que Deus está no controle. Ele é soberano, Ele é seu Pai, Ele é seu Deus, Ele ama você, a sua vida está nas mãos daquele que governa os céus e a terra. Segundo princípio, segundo segredo de uma vida vitoriosa, sucesso constante. Olha o verso 14 aí ainda. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Note você que o triunfo do cristão não é esporádico, é contínuo, é constante. E aqui Paulo vai usar duas metáforas muito importantes. A metáfora da procissão triunfal
do general romano e a metáfora da oferta queimada num altar de sacrifício. Que figura é essa que sempre nos conduz em triunfo? Essa palavra triunfo é uma palavra extremamente importante na língua grega. Ela descrevia um acontecimento sólito, extraordinário na cidade de Roma. Que acontecimento era esse? Quando um general romano, em nome do imperador, ia a uma determinada cidade, ou a um determinado reino, ou a uma determinada região, e subjugava aquele povo, então o Senado romano promovia para esse general uma grande festa, uma procissão triunfal na cidade de Roma. Mas esse homem, esse general, tinha que fazer algumas coisas. Ele tinha que matar pelo menos 5.000 soldados inimigos. Ele tinha que transformar aquele território em território romano. Ele tinha que trazer os cativos acorrentados, os espólios conquistados. E então esse general entrava ao som de música de uma multidão de prisioneiros com guirlandas de flores e com incensários em suas mãos. À frente ia um bezerro branco que deveria ser sacrificado no templo de Júpiter. E esta procissão, sob os aplausos de uma multidão hilariante em Roma, conduzia primeiro com os soldados vitoriosos à frente, depois os prisioneiros com guirlandas de flores, depois a carruagem do general, carruagem de ouro, e atrás alguns prisioneiros acorrentados com grossas correntes. Isso tudo tinha um significado. Esta procissão ia até o templo de Júpiter para o sacrifício do animal, e depois concluía essa procissão nos circos máximos, onde esses prisioneiros acorrentados eram mortos à espada ou entregues para as feras, e os outros prisioneiros que levavam as guirlandas de flores com incenso eram então devolvidos às suas terras como escravos de Roma. Notem vocês que Paulo está se referindo a este triunfo do general romano. Só que ele está dizendo que agora nós temos um general, e esse general é Cristo, e ele disse que esse general não é aquele que vai lá e mata 5.000 soldados, mas é aquele que se entrega para ser morto, para salvar e libertar todo aquele que nele crê. Este general supremo que é Jesus Cristo foi no território do inimigo, que é Satanás, venceu, triunfou sobre ele, arrancou das suas mãos o espólio, que são as vidas, que são alcançadas e salvas, e ele agora diz que nós somos como que soldados deste general, que celebram a vitória deste general, e que participam do triunfo deste general. Esta é a imagem que Paulo está levantando nesse texto. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Louvado seja o Senhor, porque nós fazemos parte desta grande vitória do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, eu chamo a sua atenção aqui agora então para 3 pontos importantes dentro desse texto, dentro desse versículo. Primeiro, é Deus quem nos conduz em triunfo. Graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. A vitória vem de Deus. Nós não construímos o caminho do sucesso. Ele é aberto por Deus. Não são nossas estratégias, não são nossos talentos, não são nossos esforços que nos levam a triunfar. É Deus quem nos toma pela mão e nos conduz vitoriosamente. O poder não vem do homem, o poder vem de Deus. A força não vem de dentro, a força vem de cima. A questão não é a autoajuda, a questão é a ajuda do alto. Vem de Deus o nosso triunfo. Segundo, Paulo diz, é por meio de Cristo que somos conduzidos em triunfo. Eu acho isso lindo. Porque o triunfo vem do Deus Pai através do Deus Filho.
Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós não temos triunfo à parte de Cristo. Fora de Cristo não há vida vitoriosa, não há vitória espiritual. Paulo está dizendo com isso que a vida cristã é absolutamente cristocêntrica. Todas as bênçãos que possuímos estão em Cristo. Não somos conduzidos em triunfo, nem pelo nosso conhecimento, nem pela nossa piedade, nem pelas nossas virtudes, nem pelas nossas obras. A única maneira de você ser aceito por Deus, de você ser aprovado por Deus e de você ser conduzido por Deus em triunfo, é você estando em Cristo. Graças, porém, a Deus que em Cristo, não a parte de Cristo, não fora de Cristo, nos conduz em triunfo sempre. Nós poderíamos sintetizar isso aqui na linguagem do apóstolo João, no capítulo 5 da sua carta, da sua primeira carta, quando ele diz: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Se você está em Cristo, você é vencedor. Se você não está em Cristo, você não é vencedor. Eu vou ilustrar isso. Alguns irmãos já ouviram esta história. Li algures que um homem muito rico na Europa, amante da arte, investiu toda a sua fortuna em quadros famosos, dos mais excelentes pintores da Europa. Seu filho único, em viagem, caiu ferido, e o seu amigo mais próximo o assistiu na hora da morte, lhe deu conforto nos seus últimos lampejos de vida. E mais do que isso, esse moço, amigo do filho deste homem rico, resolveu fazer um quadro numa pintura ainda tosca, não profissional, não artística, do rosto do filho, e mandou para aquele homem, colecionador de famosos quadros e dos mais seletos pintores. Aquele pai, ao receber este quadro com o rosto do seu filho, colocou este quadro numa das molduras mais lindas e dependurou o quadro na parede junto com os quadros mais famosos dos pintores mais conceituados da Europa. Antes de morrer, esse homem resolveu escrever o seu testamento, deixando instruções claras para o seu mordomo. E depois da sua morte, o seu mordomo abriu o testamento e o seu senhor lhe dava a orientação de que deveria fazer um leilão para vender aqueles quadros. Só que o grupo seleto que se juntou para comprar aqueles quadros tão importantes e tão famosos, ficou chocado, porque o primeiro quadro a ser leiloado foi o quadro do rosto do filho do dono daqueles quadros, já falecido. Não havia nenhum tom artístico naquele quadro, apenas um valor sentimental. Por isso, o seleto auditório não se interessou pelo quadro. Ninguém quis comprar o quadro. Com muita insistência, alguém resolveu dar o valor exigido e solicitado pelo quadro. E quando o comprador fechou o negócio, comprando o quadro do rosto do filho, o mordomo disse: está encerrado o leilão. As pessoas ficaram inconformadas, mas o mordomo calou todos os concorrentes daquele leilão, dizendo: está no testamento, e está escrito aqui: quem comprar o quadro do filho, tornar-se-á o dono de todos os demais quadros. E eu entendo que isso ilustra o que João disse: quem tem o filho, tem a vida. Quem tem o filho, é dono de tudo. Quem tem o filho, tem triunfo, tem vitória, tem vida gloriosamente feliz e abençoada com Deus. Quem tem o filho, tem a vida. As bênçãos que nós temos, nós as temos em Jesus. Quem tem Jesus, tem tudo. Terceiro lugar, é constante o triunfo que temos em Cristo. Note vocês que Paulo diz que nos conduz sempre em triunfo. É triunfo na alegria e é triunfo no choro. É triunfo na saúde e é triunfo na doença. É triunfo na riqueza e é triunfo na pobreza. É triunfo na aprovação e é triunfo na rejeição. Veja você, amado, que Deus nos conduz em triunfo mesmo quando os nossos planos pessoais são frustrados. Note você que o plano pessoal de Paulo foi frustrado aqui. Paulo esperava encontrar Tito em Trode, e Tito não chega em Trode. E ele fica tão angustiado que ele tem que ir embora, mesmo diante de uma porta aberta para pregar o evangelho.
Paulo tinha um plano pessoal de ir entrar na Ásia na segunda viagem missionária, o Espírito de Cristo o impediu. Deus não promete conduzir os seus planos em triunfo, Deus promete levar os planos dele em triunfo na sua vida. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Deus não tem compromisso com os nossos sonhos, Deus tem compromisso com os seus propósitos soberanos, porque os propósitos soberanos de Deus são melhores do que os nossos propósitos. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados, diz a Bíblia. Louvado seja o Senhor. Ele é vitorioso em todos os seus desígnios. Note ainda, nem sempre, queridos irmãos, nós temos sucesso naquilo que nós intentamos fazer. Quantas vezes você, na sua vida, já planejou algo, e aquilo que você planejou aconteceu o contrário, e você por um tempo ficou inconformado, e até triste, e até lamentou, e lá na frente você descobriu, puxa vida, que coisa boa, que o meu plano não deu certo. Eu acho isso tão sublime na Bíblia. E Jesus ensinou esse princípio quando ele ensinou a orar, dizendo: pedi, dar-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que Jesus ensinou. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede, recebe o que pede. Isso Jesus não ensinou, isso não está na Bíblia. E ai de nós se tivesse. O que o texto diz é que todo que pede, recebe, mas não está na Bíblia que todo que pede, recebe o que pede. Porque Deus não nos dá o que pedimos, Deus nos dá o que nós precisamos. Porque a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável, é o melhor para nós. Deus nos conduz em triunfo, queridos, sempre, mesmo quando nós enfrentamos oposição da mais hostil. O Sinédrio quis destruir a igreja cristã, os imperadores tentaram jogar uma pá de cal em cima do cristianismo. Maria Tudor, na Inglaterra, tentou destruir o protestantismo nos idos de 1553 a 1558. O comunismo ateu, a partir de 1917, tentou banir da terra o cristianismo, mas ninguém pode destruir o que é de Deus. A obra de Deus é vitoriosa. Deus nos conduz em triunfo, ainda que os homens, ainda que o inferno se levante contra a igreja. Vamos ao terceiro ponto. Uma vida cristã vitoriosa, o segredo do triunfo, da vitória, passa por um terceiro ponto: impacto inesquecível. Olha comigo os versículos 14, a parte final, até o verso 16. Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com esse cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Paulo trata do inesquecível impacto do cristão na vida de outras pessoas. E agora lembrem, ele está voltando àquela imagem do cortejo triunfante do general romano. Por quê? Porque aquele cheiro do incenso que exalava-se durante a procissão, e lá no altar do templo de Júpiter, tinha resultados diferentes para as pessoas. Para aqueles que celebravam, que festejavam, para os soldados vitoriosos, aquele perfume era perfume de vida para vida. Mas para os prisioneiros acorrentados, agrilhoados, capturados, aquele aroma era cheiro de morte para morte. Notem isso. O mesmo incenso que representava vida para uns, representava morte para outros. Paulo pega esta figura para trazer para nós aqui algumas lições importantes. Então eu chamo a sua atenção para esses pontos. Primeiro, o pregador espalha a fragrância do conhecimento de Deus. Note você que Paulo vai dizer o seguinte: e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa metáfora quer dizer que Deus, por seu intermédio, por nosso intermédio, pela pregação do Evangelho, revela a fragrância do conhecimento de Deus.
O que significa isso, amado? É que o Evangelho, a pregação do Evangelho, é o instrumento que Deus estabeleceu para mostrar ao mundo o seu conhecimento. O homem pode conhecer a Deus por meio da pregação do Evangelho. E quando você prega o Evangelho, é como se você estivesse exalando a fragrância do conhecimento de Deus. Essa é uma das figuras mais magníficas que o apóstolo Paulo emprega sobre a pregação do Evangelho. Segundo lugar, Paulo diz que o pregador é o bom perfume de Cristo, versículo 15. Olha você aí, quando ele diz que, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E aqui tem 3 coisas a destacar. Primeiro, Paulo identifica o perfume, a identificação do perfume. A identificação do perfume, olha aí. O perfume aqui não é uma substância, é uma pessoa. Nós somos o bom perfume de Cristo. Em outras palavras, o pregador, ao anunciar a palavra de Deus, ele espalha a fragrância do conhecimento de Deus. E nesse sentido, o pregador é o próprio perfume. Paulo está dizendo que você não pode separar a pessoa do pregador da mensagem do pregador. Segundo lugar, a conceituação do perfume. Ele diz, nós não somos um perfume qualquer, nós não somos um perfume ruim, nós não somos um perfume de 5ª categoria, nós somos o bom perfume de Cristo. Ele adjetiva o perfume, é o bom perfume de Cristo. E um bom perfume tem 4 características. Primeiro, um bom perfume é precioso, é caro, muito caro. Isso significa que você tem valor para Deus, que você é importante para Deus, que você é precioso para Deus, que você é a menina dos olhos de Deus. Segundo, um bom perfume influencia sem alarde. O perfume não grita, o perfume penetra. Ele não fala, ele se impõe. O perfume não consegue se ocultar, ele existe para ser espalhado. Quando uma pessoa com um perfume muito gostoso chega no ambiente, ele não precisa falar nada, todo mundo percebe. Foi o que aconteceu em João capítulo 12. Diz a Bíblia que Maria pega aquele perfume, nardo puro, quebra o vaso de alabastro, unge os pés de Jesus, e diz o texto que o perfume encheu toda a casa. Era impossível alguém deixar de notar aquele perfume. Terceira característica de um bom perfume: o bom perfume atrai outras pessoas. Você fica inebriado por este perfume, ele é agradável. Finalmente, o bom perfume torna o ambiente mais gostoso e agradável. Terceiro lugar, vamos ver o efeito do perfume. Eu acho isso tremendo, queridos, porque Paulo vai dizer que o primeiro efeito desse perfume é que ele é cheiro de morte para morte. O que significa isso? Quando você prega a palavra de Deus, ela sempre exigirá um resultado. Ela exige uma decisão. Nunca um ouvinte da palavra de Deus permanece a mesma pessoa. Ou ele fica melhor ou fica pior. A palavra de Deus exige um veredito. Aqueles que estavam acorrentados entravam no templo de Júpiter, era sacrificado o bezerro, e depois eles saíam dali com aquele cheiro de fumaça do incenso e caminhavam direto para os circos máximos, onde eles eram degolados, onde eles eram pisoteados e onde eles eram vitimados pela truculência romana. Era cheiro de morte para morte. Desta maneira, queridos irmãos, a pregação do Evangelho, ela sempre vai produzir este efeito naqueles que rejeitam o Evangelho. Quando a pessoa escuta o Evangelho, e ela fecha o seu coração, ela rejeita a mensagem, ela tripudia do mensageiro, ela não quer ouvir a voz de Deus, então, esta mensagem e esse mensageiro se torna para esta pessoa cheiro de morte para morte. Note em terceiro lugar, então, que o pregador é agente de vida ou de morte. Preste atenção nisso. Eu acho isso magnífico, porque o ouvinte, seja ele quem for, precisa tomar uma decisão. Embora o homem seja escravo do pecado, o homem é livre, num ponto. George Farrell, no seu livro A Ética da Decisão, disse que você e eu somos escravos da nossa liberdade. Você tem liberdade de muitas coisas, mas você não tem liberdade de uma coisa: você é escravo. Você é escravo
da decisão. Você tem que tomar uma decisão. E ele diz, até quando você está indeciso, você está tomando uma decisão. O indeciso decide-se não decidir. E quem decide-se não decidir, decide-se contra Cristo, porque Jesus Cristo disse, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Ele ilustrou isso da seguinte maneira, a sua liberdade, ou a escravidão da sua liberdade, é como você entrar dentro de um bote, rio abaixo, à beira de um abismo. Você está dentro do bote, você tem que tomar uma decisão. Você pode tomar a decisão de achar que não existe abismo, e deitar no bote e deixar a água levar você até você cair no abismo. Você pode tomar a decisão de pular do bote e tentar sair do outro lado do rio. Ou você pode tomar a decisão de remar e tentar sair do outro lado do rio. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, você não pode deixar de tomar uma decisão. Paulo diz que você é um perfume de vida ou de morte. Com isso, Paulo está dizendo que o evangelho não é um fracasso, que o evangelho é vitorioso, tanto para salvar quanto para condenar. E aí vamos ao quarto ponto, irmãos, da nossa mensagem. Quinto, que nós temos 5 pontos. O quarto ponto agora, uma vida cristã vitoriosa, o segredo do triunfo é integridade irrefutável. Versículo 17, olha comigo, por favor. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo denuncia os falsos apóstolos aqui, que estavam entrando na igreja de Corinto, com um falso evangelho, com um falso comissionamento e com uma falsa motivação. Esses obreiros fraudulentos que estavam atacando e invadindo a igreja de Corinto eram mascates da religião. E estes homens não tinham compromisso com Deus, não tinham compromisso com a palavra de Deus e não tinham compromisso com a igreja de Deus. De modo semelhante, nós estamos assistindo também hoje homens fraudulentos, inescrupulosos, que estão mascateando a palavra de Deus, que estão mercadejando a palavra de Deus, que estão transformando o evangelho num produto de lucro para o seu abastecimento pessoal. Nós queremos destacar aqui 2 pontos nessa questão da integridade irrefutável. Primeiro, como não se deve pregar o evangelho, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Essa palavra mercadejar na língua grega é muito interessante. Ela é tirada do mundo comercial. E essa palavra, ela era usada para a prática dos comerciantes inescrupulosos e sem ética misturarem água ao vinho para terem lucros mais substanciais. Ou a prática de misturar um vinho ruim a um vinho bom para terem mais lucros. Se você perceber, esta palavra é usada na Septuaginta, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 22. E lá em Isaías 1, 22, essa mesma palavra mercadejar é usada da seguinte maneira: a tua prata se tornou em escória e o teu licor se misturou com água. A palavra misturar aí é a mesma palavra mercadejar, escrita aqui em 2 Coríntios 2,17. É a ideia de você diluir algo estranho ao conteúdo que você quer vender. Também esta palavra foi usada no grego clássico. Platão, por exemplo, usou essa palavra para condenar os pseudos filósofos. Para você ter uma ideia, nos papiros, essa palavra era usada para um comerciante que mascateava ou mercadejava os seus produtos. Por exemplo, ele tinha um estoque de um produto ruim, então ele camuflava esse produto, dava uma embalada bonita nesse produto, ele passava uma ideia de que aquele produto era de excelente qualidade e vendia esse produto enganando os seus clientes. Desta maneira, irmãos, Paulo está dizendo que esta é uma maneira errada de pregar a palavra de Deus, mercadejá-la. O que está acontecendo hoje na realidade evangélica brasileira? Este fenômeno está repetindo-se. Você percebe que há muitos homens inescrupulosos fazendo o quê? Diluindo o evangelho
açucarando o evangelho, tornando o evangelho mais palatável, pregando o que o povo só gosta de ouvir e quer ouvir, pregando para agradar. Eu desafio você a ver e ler e ouvir as mensagens contemporâneas, e você vai ouvir de prosperidade, você vai ouvir de milagres, você vai ouvir de curas, você vai ouvir de exorcismos, você vai ouvir de coisas que o homem quer, que o homem precisa, para o aqui e para o agora, mas não tem mais evangelho, não tem mais cruz, não tem mais arrependimento, não tem mais conversão, não tem mais novo nascimento, não tem mais santidade, não tem mais vida por vir, é só o aqui e o agora. É exatamente isso que Paulo está condenando, aqueles que mascateiam o evangelho, aqueles que diluem o evangelho e aqueles que pregam outro evangelho, um falso evangelho, adulterando a palavra de Deus, para oferir lucros, para oferir vantagens pessoais com isto. É muito triste, mas hoje já se cunhou a famosa frase: pequenas igrejas, grandes negócios. Grandes igrejas, fabulosos negócios, onde as pessoas estão transformando a igreja numa empresa familiar, transformando o evangelho num produto, o púlpito num balcão, e a igreja e os crentes em consumidores. Paulo está denunciando essa prática nesse texto. Agora, multinacionais da fé. Segundo ponto, como se deve pregar o evangelho? Versículo 17b, olha aí Paulo dizendo: antes, veja a adversativo dele, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aqui nós queremos destacar 3 verdades. Primeiro, a procedência da mensagem. Paulo fala não de si mesmo, em seu próprio nome, mas fala da parte do próprio Deus. Paulo não é a fonte da mensagem, ele é o canal da mensagem, ele não gera a mensagem, ele transmite a mensagem, ele não é dono da mensagem, ele é servo da mensagem, ele é embaixador, e o embaixador fala em nome do seu governo e representa o seu país. No momento em que um embaixador deixa de representar o seu país e falar em nome do seu governo, ele é sumariamente demitido, porque ele não pode mais ser embaixador. Paulo está falando em nome de Deus. Segundo lugar, o método da mensagem. Ele diz, ele fala em Cristo, na presença de Deus. Em outras palavras, não tem malabarismos, não tem subterfúgios, não tem enganação, a vida dele é vivida na luz. A ação do mensageiro, ele diz que ele fala na presença de Deus com sinceridade. Ele não mascateia, não engana as pessoas. Ele fala com integridade de motivação. Em último lugar, então, o último princípio para uma vida cristã vitoriosa é realidade inegável. Versículos 1 a 3 do capítulo 3. Note vocês que Paulo volta a se defender diante dos ataques dos falsos apóstolos. Eles já haviam acusado Paulo de não ter palavras, já haviam acusado Paulo de ser um impostor, e agora estão dizendo que Paulo não é um apóstolo legítimo. E ao mesmo tempo, para acicatar o apóstolo Paulo, esses obreiros ostentavam diante da igreja cartas de apresentação, que Paulo não ostentava. Talvez conseguindo essas cartas de alguns judeus sectários, de alguns legalistas judeus que tentavam voltar o evangelho para o legalismo judaico, atacando a doutrina da graça. E essas pessoas dizem, está vendo aí, Paulo não é um apóstolo, ele nem tem carta de apresentação. E aí Paulo vai se defender, dizendo o seguinte, vocês são a minha carta de apresentação. Vocês antes, é só ler capítulo 6, versículos 9 a 11 da primeira carta, tinha gente que era ladrão, tinha gente que era avarento, tinha gente que era idólatra, tinha gente que vivia no homossexualismo, tinha gente que vivia em todas as práticas de pecado, e Paulo agora diz, agora vocês foram transformados, lavados, justificados, em o nome do Senhor Jesus. A transformação e a conversão de vocês é a carta de apresentação que eu tenho no apostolado. E ele aqui destaca 4 verdades preciosas para nós encerrarmos. Primeiro, ele diz, nós somos cartas de Cristo. E aqui tem 4 verdades bonitas. Primeiro, a verdade escrita no coração é a mais legível mensagem de Deus. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Note você, amado, o que Paulo está querendo dizer aqui.
Nem todos os homens leem as Escrituras, mas todos os homens leem você. A sua vida é uma carta aberta, carta de Cristo. E isso é extremamente sério, porque o que Paulo está dizendo aqui é que você e eu somos outdoors de Deus, estampados para todos lerem. Nós somos, na linguagem de Jesus, como uma cidade construída sobre o alto de uma montanha, que todo mundo vê. Nós somos como o megafone de Deus, gritando aos ouvidos do mundo. Na linguagem de Juan Carlos Ortiz, nós somos o quinto evangelho, que os homens leem. Ou, se você quiser, uma espécie de tradução do evangelho, que os homens estão lendo. A verdade escrita no coração é a mais legível mensagem de Deus para o mundo. Que mensagem o mundo está lendo na sua vida? É a questão que precisamos perguntar nesta hora. Se nós somos carta de Cristo, não cabe nesta carta um pós-scriptum estranho ao seu autor. Não cabe nesta carta nenhuma mensagem espúria. Não cabe nenhum parágrafo desta carta para macular a honra do seu autor. Amados, nós somos uma composição divina, nós somos o poema de Deus, nós somos a carta de Cristo. Segundo, a verdade escrita no coração é a mais duradoura mensagem de Deus. Olhe você no verso 3, o que Paulo escreve: estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no coração. O que Paulo está querendo dizer? Quando você escreve algo com tinta, na pedra, ou no papel, ou seja onde for, a tinta se apaga com o tempo. A tinta é uma matéria, e uma matéria perecível. Mas a carta que você é uma carta duradoura, porque Deus escreve, o Espírito Santo escreve esta carta não com tinta, mas com o Espírito Santo. Não é matéria, é algo espiritual, não é algo passageiro, é algo permanente e eterno. Louvado seja o Senhor. Terceiro lugar, a verdade escrita no coração é a mensagem mais convincente de Deus. Por quê? Por que é que essa mensagem é convincente? Porque esta mensagem fala de uma carta que mostra para o mundo uma grande transformação. Vós sois carta de Cristo. Não tem mensagem mais poderosa para o mundo, irmãos, do que uma vida transformada pelo Evangelho. Não tem argumento contra fatos convincentes de uma vida transformada. Certa feita, um grande cético quis ridicularizar um crente novo, um neófito na fé. Disse: você tem coragem de acreditar na Bíblia? Você tem coragem de acreditar nos milagres que a Bíblia relata? Você, no século 21, ainda acredita que Jesus multiplicou pães e peixes e transformou água em vinho? Eu disse: eu acredito nisso. Diz: mas que prova você tem que isso aconteceu? Diz: porque Jesus na minha casa transformou cachaça em comida, Jesus na minha casa transformou ódio em amor, Jesus na minha casa transformou briga em paz, Jesus na minha casa transformou trevas em luz, Jesus na minha casa transformou escravidão em liberdade, Jesus na minha casa transformou perdição em salvação. Não tem ninguém que pode refutar o testemunho de uma vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Finalmente, queridos, quarto e último lugar, a verdade escrita no coração é a mensagem mais profunda de Deus. Olha o verso 3. Não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que Paulo está querendo dizer com isso? A antiga aliança foi gravada em tábuas de pedra, mas a nova aliança foi gravada em tábuas de carne, isto é, nos corações. A lei é um mandamento externo, mas a graça é um princípio interno. A lei foi escrita fora de nós. A nova aliança foi gravada dentro de nós, nos nossos corações. A lei nos mostra o que nós devemos fazer para Deus. A graça nos mostra o que Deus fez por nós. Eu quero terminar então evocando capítulo 2, verso 16, porque Paulo faz uma pergunta no verso 16 do segundo capítulo
parece que está solta no ar, não parece que está conectada com o que ele estava escrevendo. Ele chega no verso 16 e diz: para com esse cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ele larga a pergunta para lá, prossegue no seu argumento. E você pensa que ele fez a pergunta e esqueceu de dar a resposta. Mas quando chega no capítulo 3, ele volta à pergunta: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Aí chega no verso 4 do capítulo 3 e diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quem é suficiente para viver uma vida de vitória, de otimismo indestrutível, de sucesso constante, de impacto irresistível, de integridade irrefutável? Quem é suficiente para viver como carta de Cristo no mundo? Ele pergunta: quem é suficiente? E ele responde: a nossa suficiência vem de Deus. Notem vocês que Paulo está introduzindo aqui uma das verdades mais gloriosas do Evangelho. Paulo está fazendo um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança ensina o seguinte: você tem que reunir o melhor de você para fazer o melhor para Deus. E aí você tenta e não consegue. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, o povo celebrou e diz: tudo que o Senhor falou, nós faremos. No primeiro dia tinham quebrado os 10 mandamentos. Não faltou sinceridade, faltou poder. Você não consegue guardar a lei de Deus, porque você é pecador. A lei é santa, a lei é boa, a lei é justa, a lei é espiritual, mas você e eu somos pecadores. Então a lei não pode nos aperfeiçoar, a lei não pode nos transformar, a lei não pode nos levar a uma vida de triunfo, mas de fracasso. Qual é o segredo da nova aliança? A nova aliança não diz o que você tem que fazer para Deus, a nova aliança diz o que Deus fez por você. Glória a Deus por isso, porque não é o nosso esforço, não é o nosso mérito, não é a nossa capacidade, não é o nosso poder que nos conduz em triunfo, mas é aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele fez tudo e por isso você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nesta noite, amados, nós possamos sair daqui com o coração despertado para vivermos o segredo desta vida vitoriosa.